com a Gabriela Brandão, da CJU de São Paulo. Ela trabalha com compras compartilhadas. Eu, pessoalmente, acredito que seja uma tendência que a gente tem, porque a gente tem uma simplificação muito grande de processos. Em muitos lugares a gente já tem isso acontecendo, mas a grande diferença aqui de São Paulo tem sido o apoio que a consultoria jurídica tem dado. A consultoria jurídica da União tem dado um apoio bastante presente nessas questões. E é isso que nós vamos conversar agora com a Gabriela, que vai contar um pouco do trabalho dela e como que ela está fazendo. Na verdade, então, como eu gosto de falar sempre que o projeto Compras Colaborativas ele surgiu dos servidores mesmo. E o que se percebeu é que o elo comum entre os órgãos assessorados é a consultoria jurídica. Então, na coordenação, na época, costumava promover os encontros entre órgãos assessorados com bastante regularidade. As pessoas começaram a criar um vínculo, né, nessas reuniões, começaram a conversar sobre licitações e trocar experiências e constituíram um grupo informal que depois foi formalizado com o apoio sempre da CJU. A gente está agora, eu e o Adriano, a gente fica na coordenação geral, mas é uma coordenação compartilhada com a Escola da AGU, com a SAD. Então, a ideia é que realmente seja um trabalho colaborativo e que aproxime muito o jurídico do técnico. E quais são os contratos que vocês já fizeram, já conseguiram fazer? Então, eu tenho uma lista ali, mas desde quando surgiu já teve manutenção os principais, predial. Assim, que foi mais os marcante. grandes, sim, foram manutenção predial, de telefonia móvel e fixa, tiveram bastante economia. Teve de porteiro e vigilância, a gente já teve limpeza, vai fazer de novo limpeza. Os grupos, quando a gente começou a tentar desenhar uma metodologia de trabalho, a gente criou alguns grupos. O de manutenção de ar-condicionado, ele assim, se mostrou muito mais complexo do que era, na verdade, no primeiro momento. A gente achava que seria mais simples. Mas o de aquisição e manutenção de extintores está na praça. Tiveram um problema de cadastramento, depois de terminar a licitação perceberam, então tiveram que republicar, revogar a licitação. E o de aquisição de material para manutenção de imóveis. Esse daí ele resultou em 7 pregões conduzidos pelo CTI. Esses foram que a gente conduziu com uma metodologia de trabalho que a gente tinha desenhado antes. Mas os que têm sido tocados pela SAD desde o início realmente são limpeza, vigilância, a telefonia, que tem bastante apoio técnico. O que a gente percebeu, no primeiro momento, para desenhar a metodologia de trabalho, a gente queria pegar objetos simples. Porque, né, objeto simples para a gente se focar mais no método de trabalho. Só que a gente percebeu que uma das coisas que mais atraem os órgãos para a participação realmente nos objetos complexos. Então, manutenção de ar-condicionado era um que eu achava que era muito complexo, a gente não queria serviço, a gente queria fazer compra no primeiro momento. Se mostrou realmente muito complexo, mas o feedback que a gente recebe dos órgãos eu não licitaria sozinho. Sim. Esse tipo de objeto eu preciso de apoio, eu não conseguiria, eu ia simplesmente copiar, se eu tivesse que licitar, eu ia copiar um edital, um TR, sem nem fazer um juízo crítico de valor. Então, a gente está numa fase que a gente tenta selecionar a aquisição de extintores é algo mais simples. Mas desse grupo surgiu a ideia de fazer um grupo para plano de prevenção e combate a incêndio, que já é um objeto bem mais complexo. Porque na prática eu vejo que os órgãos muitas vezes tem pessoas que, não por questão, não é uma crítica à pessoa, estão despreparadas para funções, acabam caindo lá. Então, dessa forma, vocês conseguem dar um suporte mais consistente para eles. Né? Infelizmente, assim, o que me trouxeram quando eu cheguei aqui, e a gente vai percebendo na prática, é, principalmente o órgão militar, tem muita rotatividade. Exatamente. Então, quando a pessoa está aprendendo a licitação, de repente muda de área, e aí passa o serviço para alguém que vai começar do começo. Eles ficam no máximo 2 anos, como eles às vezes ficam bravos, que eles dizem que estão colocando guerreiro na função administrativa, então tem todas essas questões que entram. Eu tenho a crítica deles, eu acho razoável, mas enfim, é o que se tem hoje, né? Então tem que se trabalhar com isso. E a gente tem que superar a realidade. Né? Ajuda muito, a gente vê muito isso, pessoas, é um grupo muito heterogêneo, né? Tem pessoas que têm muita experiência com licitação, que têm muito a contribuir, e sempre tem pessoas que estão começando a aprender, né? E que vêm e participam de um debate muito rico. E eu já percebi, comentei, por isso que eu sempre aponto a questão pessoal, do vínculo, que eu acho sempre muito relevante, por causa disso. A pessoa, nas primeiras reuniões, ela vem extremamente tímida, eles têm, às vezes, um pouco de receio de falar quando o advogado está junto,
Eles vêm, eles não falam, ficam só ouvindo, depois de 1, 2, 3 vezes que eles começam a ficar mais à vontade, eles começam a contribuir. E às vezes a pessoa não tem uma experiência muito grande com licitações, mas ela tem um ponto de vista muito bom para ser considerado. Traz uma experiência ali de profissional dela que pode ajudar em alguma coisa. Tem sido sempre muito produtivo. Eu brinco que são cabeças pensantes, né? A gente reúne cabeças pensantes para pensar a licitação, que é uma coisa que a gente não para fazer. A gente faz no automático e a gente muitas vezes não ouve o setor administrativo. Eles simplesmente reproduzem o que tem antes e ninguém para pensar o que nós estamos fazendo. Exatamente. Né? Fica tudo automático. Gabriela, tu falou do princípio na tua palestra, eu vi numa apresentação com ela, muito boa. A gente está aqui em São Paulo discutindo 2 dias discutindo licitações sustentáveis, e ela falou de um princípio muito bacana, que é o princípio da coragem. Eu queria que ela falasse um pouco disso com vocês, o que é o princípio da coragem. O princípio da coragem. Eu até precisava do Adriano aqui, na verdade, o doutor Adriano Carrijo, que era coordenador aqui da CJU. Eu lembro quando eu cheguei aqui que eu vi o documento, a Ordem de Serviço Conjunta, que constituiu o grupo de trabalho, que colocava como um dos fundamentos a coragem, e eu bati o olho e pensei, isso é coisa do Adriano. Eu falo para ele, eu sempre achei que isso é coisa sua, não podia ser diferente. E realmente eu gosto de falar disso hoje porque é algo que me toca muito. Porque no começo, não, coragem para fazer é o nosso trabalho, né? É o dia a dia. Mas quando a gente se reúne para discutir essas questões, os desafios que surgem, a gente vê o receio do servidor, e aí acaba que vira, de alguma forma, um confessionário, cada um acaba dividindo a experiência do, olha, tinha uma licitação para fazer assim, e o chefe me mandou fazer, eu tinha que fazer, e eu não tinha, não sei o quê, e aí eu vi um acordo no TCU contrário, e a pessoa fica realmente muito preocupada. Hoje nós temos... Tu falou também uma cultura do terror, né, na administração pública. As pessoas têm medo de fazer alguma coisa diferente, com medo que dê errado e que venha ao Tribunal de Contas. Então, eu liguei muito isso porque eu falava da cultura do terror na administração fora do contexto de licitações, né? Falei, sim, está em todos os lugares. Estava no Ministério de Minas e Energia e essas questões de grandes projetos hidrelétricos, a gente tinha um relacionamento muito bom com o IBAMA, mas a gente percebeu isso no dia a dia, o quanto que órgão, não só falando do TCU, nem nomeando, mas Ministério Público Federal, quanto aterroriza o servidor, às vezes. Não uma coisa que pra gente, que é advogado, é muito tranquilo te mandar uma recomendação, você vai responder. Agora, para o servidor que não está acostumado a receber isso todo dia, receber uma recomendação no Ministério Público é algo que deixa ele mais tenso. Ele acha que ele vai responder uma ação. Ser processado, de fato, como alguns foram por improbidade administrativa, por receber documento, é uma cultura do terror. Então, assim, na época a gente discutia muito isso, da cultura do terror. Você vai aterrorizando e as pessoas vão ficando com medo de inovar. Não vou fazer nada diferente do que eu sei que não vai dar problema. E quando eu vi a coragem aos poucos nas discussões do grupo, eu fui ligando uma coisa a outra por causa disso. Realmente é preciso ter coragem para se pensar no modelo de contratação que não seja aquele usual, aquele que é replicado, que a gente faz no automático e que a CGU, o TCU estão acostumados a auditar. Fazer uma coisa diferente vai fazer com que um órgão de controle olhe para aquilo diferente. Fazer uma contratação grande, ele vai olhar daquilo com mais cuidado. Então, assim, o servidor tem muito medo e eu sempre ouvi isso na administração, não é só com licitação, é o meu CPF que está lá. Sim. Então você vai ligando essas coisas e fala, não, realmente é preciso ter coragem. Eu brinco que não é o CPF, é o CIAP. Então, mas é preciso ter coragem para colocar o seu CIAP. A gente que é advogado está muito acostumado a lidar com o papel, né? É verdade. Colocar as coisas no papel. O servidor, a pessoa comum, não está. Então escrever algo, até o termo de referência, atestando que aquilo tecnicamente é melhor para uma compra, é algo que às vezes deixa ele mais tenso. Não é usual, ele quer fazer o modelão, porque o modelão é seguro. Ele tem que defender, por exemplo, numa licitação, aquisição de marca, todo mundo sabe, não pode escolher marca, mas de repente, se você tiver elementos técnicos muito robustos, às vezes o servidor não quer. Ele pode até ter, mas vai colocar no papel, ter que explicar, depois submeter a uma auditoria. Cada dia mais a gente vê que é preciso mesmo ter coragem para parar, pensar, vamos listar de uma forma diferente. E é curioso porque há um sentimento, de alguma forma, até velado e quase que unânime de que a administração compra muito mal. A gente contrata e compra muito mal. Eu, quando eu falo as palestras, eu dou minhas palestras, eu sempre digo
que a administração ela compra caneta que não escreve, cadeira que tu não pode sentar, computador que não tem memória, no máximo assim, uma vaga lembrança. Exatamente. E são essas coisas que a gente acaba comprando. Acabam sendo muito ruins. Eu brinco que levante a mão quem tem um post-it que cola na mesa. Exatamente. A caneta com a tampa que fica na tampa, né? Eu tinha umas canetas que a tampa não ficava. E aí você fala para o servidor, mas você pode fazer uma diligência durante a licitação para evitar determinada coisa, ou você pode não receber o produto. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Não, assim, não é que eles são acomodados, dá trabalho e eles podem ser questionados. Então, num volume de trabalho, que normalmente você tem um volume grande de trabalho, você acaba fazendo as coisas no automático, por que você vai fazer algo diferente e correr esse risco? Então, eu brinco que a coragem realmente me toca por conta disso. É preciso ter coragem. E a coragem está ganhando, então, da cultura do terror. Está começando a pegar esse jogo. Está ganhando, mas assim, no nosso grupo, pelo menos, eu vejo que as pessoas são muito comprometidas. Isso é muito legal. E mesmo as pessoas que vão vindo no começo, assim, que elas vêm mais com aquela timidez e eles começam a ver que a gente fala abertamente sobre essas coisas, eles começam a abrir também o coração, sabe? Eu também acho que quando a gente compra tal coisa tinha que ser de outro jeito. Então, vamos fazer de outro jeito, né? Por que a gente tem que comprar a caneta que não escreve? Todo mundo sabe que não funciona. Então vamos criar critérios para que seja bom, que seja eficaz. Nem sempre a gente tem tudo isso fácil. Sim. Mas a gente tem que tentar, né? Gabriela, muito obrigado. Eu adorei conversar contigo. Imagina. E espero que tenham gostado.